276, tá bem? A gente já vai começar a nossa aula. Na página 276, nós localizamos o cenário 4, que vai falar para nós sobre sistemas econômicos. Vamos começar a leitura. Primeiro, vamos falar do sistema econômico em que nós vivemos, nós brasileiros vivemos, que é o capitalismo. Vivemos no sistema econômico capitalista. Nós já nascemos seguindo um conjunto de regras, princípios e leis que conduzem esse tipo de economia, o que chamamos de sistema. Esse sistema é caracterizado pela propriedade privada da maioria dos meios de produção e possui fins lucrativos. Explique de novo, professor, não entendi. O que seriam os meios de produção? É engraçado, né? Mas os meios de produção são os meios pelos quais se produzem. O que é que seria um dono de algum meio de produção? Os donos da Petrobras, vamos dizer assim, né? Se fosse uma empresa privada, os donos da Petrobras seriam os donos dos meios de produção. Ou, no caso, os donos da JBS são os donos dos meios de produção, daqueles meios de produção, também. E, claro, são fins lucrativos em ambas as empresas. Mas o capitalismo fala sobre a propriedade privada, também. A Petrobras, por enquanto, pelo menos que nesse governo tudo é uma surpresa, a Petrobras é uma empresa do Estado, sabe? Com E maiúsculo. Nele, no capitalismo, as decisões de demanda, preço e oferta não devem sofrer interferência do governo. Já os lucros são distribuídos entre os proprietários, também chamados de capitalistas, sendo este o objetivo principal da maior parte do empresariado. O capitalismo possui alguns princípios básicos. Propriedade privada. As empresas devem pertencer a investidores e não ao Estado, não à federação, ou seja, padarias, escolas, hospitais, lojas, supermercado, shopping, postos de gasolina. O que você imaginar aí que trabalha com venda de bens e serviços é parte do sistema capitalista e deve pertencer ao investidor, ao comprador, tá bem? E não ao Estado. Livre iniciativa. Todos, absolutamente todos os cidadãos são livres para tomar a iniciativa de atuar em qualquer área da economia. Se você tem, por exemplo, talento não, habilidade na cozinha, e você prefere trabalhar com isso em vez de seguir o que a maioria das pessoas faz, né? Que seria estudar, fazer faculdade, um concurso público, alguma coisa assim. Se você prefere investir, você pode, porque o capitalismo te permite isso. A iniciativa de começar um negócio. A livre concorrência. A competição estimula a inovação e a criação de novas tecnologias, mas também influencia no preço. Para pensar um pouco. Só tem um posto de gasolina no maciço do Baturité inteiro, né? Ou melhor, só tem um dono de postos de gasolina. Tudo aqui no maciço do Baturité é só de uma pessoa. Isso é uma hipótese, tá bem? Essa pessoa pode colocar o preço um pouco lá em cima, né? Pode. Ele pode colocar, porque só quem vende aqui é ele. Se o litro da gasolina tiver de R$5 ou tiver de R$7, vai ter quem compre aqui, porque as pessoas não vão querer ir para muito longe para comprar essa gasolina. Então, quando se tem concorrência, existe uma disputa de preço aqui para quem oferece o melhor preço para o consumidor, para que essa pessoa possa vender. A concorrência estimula e ajuda bastante, estimula a venda e ajuda bastante o consumidor final, no caso nós. A lei da oferta e da procura. Quanto maior for a procura de um produto, maior será seu preço. Isso é um dos princípios do capitalismo. Se houver abundância de determinada mercadoria no mercado, os preços diminuem.
A questão que nós vimos do álcool em gel, por exemplo, dentro dessa lei da oferta e da procura, nós vimos que muitas pessoas estavam procurando álcool em gel lá no comecinho da pandemia, certo? Então, como muitas pessoas estavam procurando, o preço foi lá para cima. Por que isso acontece, professor? Eu nunca entendi. Se tem muita gente procurando, não dava para baixar o preço, não? Geografia. Não dava para baixar o preço, não, porque tem muita gente procurando. A pessoa sabe que vai vender bastante. Produção é só na quarta aula. É exatamente o contrário. Como tem muita gente procurando, o vendedor sabe. E vamos supor aqui, numa fila de 50 pessoas. Se 10 não comprarem, ele sabe que vai vender para aqueles 40 e daqui a pouco chega mais 10. Se você não comprar porque o preço está caro, vem outra pessoa e compra, porque tem muita gente procurando, tem uma necessidade enorme. Nós tiramos essa questão aqui do álcool em gel como um exemplo. Muita gente estava procurando álcool em gel no começo da pandemia. Então, peraí que eu vou subir o preço. Porque se eu não vender para aquele dali, eu vou vender para aquele dali. Se eu não vender para ele, eu vendo para aquele outro. Porque tem muita gente procurando, muita gente está precisando. Assim que funciona a lei da oferta e da procura. A acumulação de capital. A principal meta do sistema é para gerar a acúmulo de riqueza. Atualmente, a maior parte dos países do mundo adota esse sistema político, econômico, aliás, perdoe. Fato que contribui para o desenvolvimento da globalização, que compreende um estágio de integração cada vez maior das economias nacionais, das tecnologias e informações. Continuando. Ninguém quer sair. Bom, deu uma pequena oscilação aqui, no caso está dando conta do tempo que está muito ruim. Eu imagino que seja isso. Bom, vamos continuar. Eu estava começando a falar do socialismo. Atualmente, países como Vietnã e Cuba são socialistas. O socialismo é justamente o contrário do capitalismo, tá certo? É um sistema onde o Estado detém a propriedade, ou seja, todas as instituições pertencem ao governo. São propriedades estatais, como, por exemplo, as redes de televisão, de internet,
As escolas, isso aí é meio óbvio, né? Assim como aqui no Brasil, os meios de produção de petróleo, de bens de consumo, o sistema de saúde, que é muito interessante também, que pertence ao governo, como aqui no Brasil é, porque o SUS é o que salva muitas vidas aqui. E não tem SUS em outros países, né? Então é um sistema maravilhoso. Por isso, não há concorrência entre as empresas. Também não existe a lei da oferta e da procura. É o Estado que estabelece o preço, a distribuição e a quantidade de produção de mercadorias. Então, olha só, pode ser interessante? Pode, mas vamos lembrar que a concorrência é o que estimula preços mais equilibrados, estimula melhores ofertas para o consumidor final, no caso a gente. Ou melhor, uma das principais ideias do socialismo é a não acumulação de capital para que a administração do Estado crie uma sociedade igualitária. Quando a gente fala de capital, a gente está falando de dinheiro, tá bom? Sistema misto. Esse é o modelo de sistema econômico vivenciado pela China. Ele funciona, aliás, da seguinte forma. Na esfera política, o país é socialista, pois ainda mantém um partido único, que no caso é o Partido Comunista, e a liberdade de expressão é controlada pelo Estado. O acesso à internet, por exemplo, é fiscalizado pelo governo. Declaradamente, né? Declaradamente. Mas, assim, claro que a gente sabe que todos os governos fiscalizam o que é que as pessoas fazem nas internets. Continuando. Mas, na esfera econômica, o país é capitalista, pois a propriedade, no caso, é privada. O mercado é quem determina os preços e não o governo. A concorrência é acirrada e a livre iniciativa é permitida. Claro, estamos falando da China, né? Hoje, a China é o centro das atenções na economia capitalista global, devido ao seu acelerado crescimento, sua abundância de matéria-prima, sua mão de obra barata e um vasto mercado consumidor. Um vasto mercado consumidor, maior do mundo. Fatores de atração de milhares de pessoas, de empresas, aliás, estrangeiras para o país, em busca dos baixos custos de produção. Próxima página. Página 278. Economia e sustentabilidade. Vamos falar de consumo e de consumismo, né? Vamos lá. O indivíduo extrai tudo o que é necessário para a sua sobrevivência na Terra. Se observarmos a cadeia alimentar, vemos que o ser humano se encontra no topo, ou seja, não garante a alimentação ou a vida de nenhuma outra espécie, a não ser do cachorrinho ou do bichinho de estimação que a gente cria em casa, né? Mas claro que a gente não vai levar em consideração isso aqui, porque não estamos falando de um animal, estamos falando de uma espécie inteira. E ninguém vai alimentar todos os cachorros do mundo, né? Então, esquece isso aí. Ao contrário das árvores, por exemplo, que captam a radiação do sol e, por meio da fotossíntese, produzem seu próprio alimento, o ser humano depende de outras espécies vegetais ou animais para sua sobrevivência. Por isso dizemos que o ser humano é, por natureza, um consumidor. O ser humano é o maior consumidor da natureza. E a natureza não aproveita nada da gente. E pelo contrário, né, o ser humano cada vez mais poluindo o meio ambiente, a natureza
repudia essas ações humanas, como, por exemplo, as queimadas. São absurdas. Pelo menos hoje está frio, mas naquelas tardes de sol insuportáveis, as pessoas ainda fazem queimadas. Eu acho isso um absurdo. No entanto, essa extração tem sido realizada, na maioria dos casos, a partir de um sistema de geração de riquezas que leva ao consumo acelerado dos recursos naturais. A palavra consumista tem sido bastante usada para designar pessoas que praticam consumo desnecessário, apenas para satisfazer a necessidade individual da compra no momento, tá? Porque nem sempre aquilo que você compra, que você não precisava, você vai passar a gostar. Eu, por exemplo, tenho muitas compras que eu fiz que eu não precisava e realmente com o tempo me decepcionei, não era para ter gastado aquilo. E esse é um pensamento que existe, que consta no livro, se eu não me engano, o nome do livro é Os 10 Pensamentos das 10 pessoas mais ricas do mundo. E um desses pensamentos diz o seguinte: antes de comprar alguma coisa, pare e pense. Isso que eu quero comprar é uma necessidade ou é um desejo? Se for um desejo, esquece. Compre se for necessário. Claro que é um pensamento bem radical. Claro que é bem radical. Nem tudo que a gente tem, necessariamente a gente precisa. Mas a gente gosta de ter, né? Mas com gastos extremamente desnecessários, é sobre isso que esse pensamento fala. A prática consumista exige maior extração de matérias-primas da terra e ocasiona a maior produção de resíduos, já que os produtos logo ficam ultrapassados, mesmo que muitas vezes ainda estejam aptos para o uso. Esse fenômeno deu-se por iniciado com a Revolução Industrial, nas últimas décadas do século XVIII, quando a produção de bens de consumo foi intensificada. Porém, foi com a crise capitalista estadunidense, no pós-guerra, em meados do século XX, que a prática consumista se alastrou, devido principalmente ao apoio do então presidente americano, só um momentinho, passa aqui, Dwight Eisenhower, que defendeu uma política, aliás, defendeu que a única alternativa para o retorno do crescimento econômico era a prática do consumo desenfreado pela população, como forma de incentivo à economia nacional. Ou seja, o Dwight Eisenhower ele propôs uma política de consumo exagerado, desnecessário, para que o dinheiro, olha, rotacionasse, vamos dizer assim, ao redor da economia estadunidense. Que a economia não ficasse parada, que ela se movimentasse. A influência da mídia propaga a prática consumista no mundo, e o Brasil detém grande número dos consumidores compulsivos, despreocupados com as consequências dessa prática danosa ao planeta que nos abriga. Vamos lembrar que nós estamos nesse planeta por uma cortesia do universo. Então, nós não devemos estar destruindo o nosso lar, né? Até porque daqui a gente não tem para onde ir. A gente tem que cuidar do planeta Terra mesmo, porque é o que se tem para hoje, 16 de dezembro de 2020. Bom, eu vou passar as atividades novamente aqui para a gente revisar mais uma vez, tá? Com muita calma, muita atenção, na página 280, que é onde começa, até a página 284. Não é muita coisa, né? Então vamos lá.